Olá pessoal, nessa aula então nós vamos falar um pouco sobre o marketing na escola, né? Mais propriamente dito em relação à educação física, o marketing da educação física na escola em si. E aí a gente vai tomar como ponto de partida o escopo com base na BNCC. Tá? Então vamos lá. Então começando a nossa apresentação aqui, nós vamos trabalhar aí um pouquinho com base na BNCC sobre do que se trata a educação física na escola, qual que é o escopo de atuação e como é que a gente entende isso de um ponto de vista mercadológico, né? Como que isso é marketing, como é que a gente trabalha essa ação de marketing. Se você está começando essa aula por aqui, vale a pena voltar na aula 3, né, desse grupo de disciplinas, desse grupo de aulas da disciplina de marketing na educação física para a licenciatura e entender um pouco mais sobre o marketing esportivo, o marketing no esporte, o marketing através do esporte, marketing de entidades esportivas e também um pouco do marketing de atletas que a gente abordou nesse conteúdo. Então, iniciando aqui, a gente vai falar o seguinte, né? Na BNCC, a gente tem que a educação física ela tem que dar conta, né, das práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significados, né? Esses significados realmente analisados no contexto de uma sociedade. Então, essas práticas corporais elas têm que abarcar de maneira global as manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos. A educação física ela entra, né, no grupo de linguagem. Então ela é uma linguagem. Então toda essa manifestação expressiva, ou seja, a dança, a cultura corporal do movimento de uma maneira mais ampla, né, como é que o corpo do indivíduo se manifesta como língua. Esses grupos, né, suas diversas facetas sociais. Então a gente pode aqui chamar de nicho de mercado, tribos, de grupos sociais, de aglomerações, né, com qualidades homogêneas ali, mas como é que um grupo social manifesta, por exemplo, a prática do basquete de rua, do futebol, da dança, seja a seriedade ou a dança de rua, street dance, das pessoas que se identificam com isso e como é que a sociedade incorpora, analisa e como é que a pessoa também se posiciona a partir dessas manifestações. De uma maneira geral, todas as práticas corporais elas vão analisar de alguma maneira o movimento humano inserido no âmbito da cultura. Então, olha que amplo, né? É a educação física na escola. Ela tem que dar conta dessas práticas corporais e essas práticas corporais vão abarcar manifestações expressivas em grupos sociais diversos e é um movimento humano inserido no âmbito da cultura. Então, se a gente pensar bem, desde as práticas lá mais caras, né, mais de maior movimento financeiro, como o automobilismo, as mais simples, como a própria brincadeira de rua, aquela tradição cultural de uma vizinhança ali, de se jogar, né, ali a bolinha de gude, biloca, dependendo da região como se chama, faz parte de todo o contexto que pode ser explorado e trabalhado e, por que não, pode ser pensado como forma de agregar valor para as pessoas a partir das suas necessidades, seus desejos, seus interesses, a partir da educação física na escola. O universo da educação física, então, ele vai compreender saberes corporais, ou seja, o quanto uma pessoa sabe do ponto de vista, né, do corpo, o quanto que o corpo dela é capaz de demonstrar qualidades ali, capacidades e expressividade, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas. Então, essa frase ela é muito interessante porque ela costuma abarcar, né, bastante coisa. Vamos marcar ela aqui com o apontador laser aqui, olha, experiências estéticas, emotivas, ou seja, muitas expressões que têm a ver com a emoção. Falei da dança aqui, mas vejo também esses conjuntos tradicionais culturais que trabalham ritmo. No Brasil é a riqueza do Olodum e outros grupos de percussão, por que não? Lúdica, né? Enfim,
percussão. Aqui em Brasília temos alguns tradicionais, não sei como é na sua região, mas toda essa questão do folclore e de como as práticas corporais se inserem nesse folclore tem a ver com a educação física. A gente tem a ver com as práticas lúdicas, ou seja, diversão, né, pela diversão, ter aquele tempo ali rico, né, ativo e rico do ponto de vista lúdico, o entretenimento ativo, onde a pessoa é o ator da própria ação, do próprio esporte que está acontecendo. Em oposição aos esportes onde se pagam para assistir, né? A gente vê hoje um mercado muito repleto de atividades onde a pessoa paga para ser o ator propriamente dito daquele cenário que se configura como um esporte, por exemplo, as corridas de rua. E também a parte agonista da educação física, né, de se enfrentar o adversário, de se ganhar, de se perder. Além disso, a gente também tem que entender que as experiências se inscrevem, mas não se restringem. Então, quer dizer, as experiências que são propostas na aula de educação física, elas estão dentro, sim, da racionalidade científica, mas não somente restrita a elas. Muitas vezes, a pessoa que quer praticar atividade física, né, eu me lembro quando fiz minha tese sobre corrida de rua e o mercado que existe em volta dessa manifestação, muitas pessoas simplesmente queriam acordar de manhã, colocar um tênis ali, uma roupa mais surrada, sair e correr. Não tinha ali necessidade de saber fisiologia, biomecânica, nada disso. Então, as experiências que você, como professor, for conduzir na educação física escolar, muitas vezes podem ser circunscritas, sim, à racionalidade científica, mas em muitas outras vezes você pode não estar preso a ela. Agora, na opinião desse professor aqui, o que eu acho é que a gente nunca pode negar o aspecto técnico de ser professor de educação física, não do tecnicismo da forma do movimento em si, mas do tecnicismo de você, professor, ser a única pessoa capaz, né, habilitada e técnica para sistematizar todo o conjunto de ações que vão ser feitas a partir desse escopo que está sendo tratado nessa aula. Então, quando você optar por uma ação lúdica mais livre, aquele lúdico e livre tem que ter um significado abarcado, né, e justificado em todos esses contextos que estão sendo apresentados para vocês aqui. Bom, seguindo, o que compõe, então, propriamente dita, educação física na escola? O que são as práticas corporais? Pessoal, são desde as brincadeiras e jogos até as práticas corporais de aventura. Sendo que quando a gente destacar esportes, nós vamos ter vários tipos de esportes aqui. Eu convido você a baixar a BNCC e ler e entender que ela explica aqui que é uma forma pedagógica e didática de se dividir esportes, mas que ela não tem um fim em si mesmo, que ela pode ser extrapolada pelo professor. Da mesma forma que essas 6 divisões aqui pedagógicas e didáticas das práticas corporais também podem ser utilizadas de uma maneira diferente, mas que lá sim tem essa forma para ilustrar e balizar o trabalho das pessoas. Eu acho ela muito rica e completa. Então, aqui, brincadeiras e jogos, esportes, as ginásticas, as danças, as lutas e até mesmo as práticas corporais de aventura, certo? Lógico que a gente vai de um extremo ao outro, quando a gente fala aqui da prática do automobilismo, por ser uma prática muito cara, né, muito restrita, há uma questão socioeconômica de grupos bem distintos, mas a gente pode pensar que em determinada região aqui nós teremos danças também que não são comuns em outros lugares do Brasil, lutas, enfim, tipos de ginásticas, tipos de esportes, e aí a gente pode pensar o seguinte, que as práticas corporais são diversas, são interessantes, desde que você contextualize e coloque isso dentro dos seus objetivos de ensino. Então a educação física ela é bem plural, ela te dá a possibilidade de na escola pensar em ser, né, tanto multi atividades
como também de desenvolver algumas dessas atividades como um marco, como um diferencial, como um posicionamento em relação a outros professores e outras escolas. Você pode ser uma referência em uma dessas manifestações, por que não? Em uma dessas práticas. E assim, pensar direitinho em como colocar essas práticas ao longo do currículo, ao longo do ano, e como trabalhar essas práticas de uma maneira que você vai associar seu talento natural, sua capacidade natural, às potencialidades das práticas e tentar atender ali os clientes que a gente pode equiparar a seus alunos, os pais dos alunos, ao próprio cliente interno, que é a direção da escola, os coordenadores pedagógicos e os pares, ok? Bom, indo adiante aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos e trouxe exemplos nas figuras das pessoas que os nossos alunos vão se tornar no futuro, né? E eu acho que o grande objetivo da educação física é se fazer presente, fazer presença na vida das pessoas, para que elas tenham cada vez mais uma vida ativa, saudável, uma aproximação com a prática corporal que gere aquela vontade, aquele desejo de quero mais, né? Então, por que não trabalhar com elementos da natureza, trabalhar com elementos, né, prazerosos, dependendo da região, buscar aí atividades que se configura de uma maneira que você vai gerar na criançada, só da educação básica, todo o desejo para ter uma vida mais feliz, mais ativa, para que ele possa colher ali os benefícios da atividade física. E aí, qual é o limite? Né? O limite muitas vezes vai estar na forma com a qual a gente apresenta, na forma com a qual, de certa maneira, com todas as aspas do mundo, a gente vende a educação física dentro da escola para os alunos. Como que a gente apresenta isso? Né? Como que a gente apresenta um fenômeno associado ao movimento e à tecnologia, como os jogos digitais, como a gente apresenta elementos da atividade física e do esporte, de práticas que não são muito comuns no Brasil, mas que de repente, vamos falar, que viralizam, né, nas universidades, principalmente nas grandes universidades do Brasil, como o cheerleader, igual vocês veem aqui. Então, assim, é experimentação, é oferta, experimentação no sentido de conduzir a criança e o adolescente para que ele dê a chance de experimentar o novo, dê a chance de tentar descobrir ali atividades que de fato o motivem, né? Então a gente tem aqui numa outra figura, né, pessoas praticando esportes tradicionais como basquete, a musculação funcional, lutas, né? Eu acho que a nossa grande missão como professor de educação física é apresentar essas atividades de uma maneira com a qual as pessoas se identifiquem e possam buscar uma prática feliz até o fim de suas vidas, né? Buscando maior saúde. A gente tem aqui também um contexto muito interessante de ser falado, que não pode ser desprezado, mas é o uso da educação física como ferramenta de inclusão, como ferramenta de compreensão das diferenças, das potencialidades e dos limites também das pessoas. E o Brasil hoje é uma potência internacional no esporte paralímpico, e acho que a escola precisa trabalhar e pensar melhor essas questões, e as próprias crianças podem desenvolver cada vez mais ações com os colegas, né? São pessoas que muitas vezes podem possuir deficiência e merecem ser incluídos e trabalhados junto com a turma de uma maneira integrada. Sei que o desafio é grande, mas ao mesmo tempo fico me perguntando aqui qual outra profissão tem um escopo tão amplo quanto a educação física que eu apresento para vocês hoje. Além, né, da ludicidade presente nas nossas vidas em todas as etapas. A gente não pode esquecer disso, e também da importância desse lúdico, né, do desafiar limites e barreiras ali dentro do lúdico também, porque o lúdico, pelo lúdico em si, acaba trazendo algum desafio, vez ou outra, que vai nos fazer superar de alguma maneira algum estado inercial a partir dessas práticas.
Por fim, nós temos pessoas hoje trabalhando em vários campos da educação física, inclusive da gestão, e acho que pensar na gestão da educação física na escola é parte do trabalho do professor de educação física, que realmente é muito cobrado em vários segmentos, mas a gente não pode deixar de lado o entendimento que a educação física concorre com outras disciplinas na grade, concorre no horário do aluno, concorre muitas vezes com as suas particularidades dentro da escola, com a necessidade de espaço, com a necessidade de melhor compreensão dos pares, mas nós é que somos os principais a termos que defender essa prática. Então, saber, justificar a importância da educação física pelos meios fisiológicos, pelos meios socioculturais e antropológicos faz parte do nosso trabalho e vai ser uma tarefa diária na vida de cada professor. E vocês têm que entender que esse escopo é sim necessário para o desenvolvimento do ser humano. Afinal de contas, se a gente for pensar em termos de mercado, lá na meia-vida, ali, pelos 40, 50 anos, quando você é levado a buscar a educação física, se isso é para em prol de alguma questão de saúde, essa educação física passa a custar. Raramente o Estado dá conta de ofertar a todo mundo lazer ativo e práticas corporais gratuitas. E a escola é um período da vida onde a pessoa tem isso gratuitamente. Então, por que não fazer um trabalho de qualidade e um trabalho que gere essa retenção ao longo dos anos? Cada lugar tem suas características, suas aventuras, e aí acho que vale a pena a gente pensar também fora da caixinha ao propor atividade sempre com segurança, mas faz parte do escopo da educação física também a exploração, o conjunto com a natureza. Então, se a sua cidade tem um parque, uma praça, uma região que oferece segurança para tal, por que não juntar aí tecnologia, natureza e fazer aí talvez uma grande corrida de orientação, buscando pontos ou, por que não, caçando pokémons, Enfim, um exemplo aqui do passado recente aí de uma febre que passou na vida das pessoas. E os elementos interativos. A gente não pode esquecer que muitos jogos hoje, muitos esportes, trabalham com as questões do corpo, trabalham com as questões da cognição, do movimento e merecem a nossa atenção e nosso respeito, ao invés do simples fato de se posicionar contra sem mesmo entender, ou pensar e racionalizar sobre como colocar essa prática na nossa educação física. Além desses e-games, a gente tem que sempre pensar na estética e entender que a diversidade do corpo humano nem sempre vai levar a padrões definidos, tanto na forma feminina quanto na forma masculina. E talvez trazer para si essa discussão nas aulas de educação física ajude a uma formação mais crítica e pensada sobre qual é de fato a nossa aceitação com a nossa carga genética, biológica, e o que de fato é belo e o que de fato é projetado de dentro para fora e não de fora para dentro. Bom, eu lembro que eu finalizei a última aula perguntando para vocês de como fazer uma criança praticar esporte e se esse esporte vai levar ela a um nível competitivo ou não e ser irrelevante, E também acho que talvez substituiria a palavra esporte aí por levar a criança a ter uma vida ativa, repleta de práticas corporais, que leve ela até a terceira idade, até os últimos momentos, de maneira a viver plenamente, com saúde, alegria, e que essa prática seja cada vez mais experimentada e desejada pelas pessoas como forma de lazer. E essa é a pergunta que fica também no final dessa aula. Como que você pode pegar a educação física, que é tão ampla em seu escopo, como eu acabei de apresentar aqui, e transformá-la numa atividade interessante, para que todos os alunos tenham desejo de fazer sua aula, tenham interesse em fazer sua aula,
e manifesta a real necessidade da educação física sempre estar presente nas formações aí da nossa educação, seja ela em qual época for, mas garantir o direito da criança a ter esse contato prazeroso com o movimento humano é parte da nossa profissão, é parte da nossa missão e da nossa tarefa. E por que não usar elementos do marketing para colocar a educação física sempre nesse circuito? Seja com o nosso cliente final, que vai ser nosso aluno, seja com as pessoas da família desse aluno, seja com nossos pares e com nossos diretores, nossos gestores. Bom, fica então essa aula para você pensar. Eu gostaria de encerrar essa aula lembrando sempre dessa reflexão aí para vocês. Qual parte do escopo do mix de marketing a educação física não entra, uma vez que ela é produto, ela é lugar de relacionamento interpessoal, de negociação de várias questões, inclusive culturais. Ela faz promoção de outras ações, porque muito se usa do esporte ou de outras práticas corporais para divulgar marca, para divulgar ideias, para divulgar projetos e para divulgar campanhas. E ela também é preço, uma vez que ela deve ter seu valor de mercado muito bem comercializado. Então, se as grandes marcas utilizam dela com maestria, por que nós, que somos professores, não vamos usar? Eu espero que ao final dessa disciplina você entenda melhor de marketing e consiga aplicar todos os conceitos que são aplicados, que são utilizados no marketing moderno, para contribuir para uma melhor educação física, uma educação física de maior valor percebido por todas as pessoas que praticam ou que devam praticá-la. Um abraço para vocês, vejo vocês nos próximos vídeos aí. Tchau, tchau.